Fala, Zé, tudo tranquilo? Bom, mas o Jefferson Felipe, eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ganhos no suporte técnico. Como vocês podem ter visto o título, R$ 400 por dia. É possível trabalhando sozinho com o suporte técnico? Sim, é possível e eu vou explicar para vocês como eu faço isso. Eu trabalho terceirizado para outras empresas, então outras empresas me contratam para fazer alguma outra coisa, fazer um inventário, ou para mim limpar um cabo de rede, ou para mim instalar um Fortinet. Enfim, seja por que for, eu atendo alguns clientes um pouco grande, né? E aí acabo simplesmente ganhando um bom valor. E só que eu ganho no volume, né? Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre as desvantagens, né, do suporte técnico e para vocês darem uma olhada. Mas eu ganho no volume. E a parte mais interessante é que sim, dá para ganhar R$ 400 por dia. Eu vou deixar mais ou menos o cálculo aí para vocês. Se você pegar aí, né, calculando 22 dias que a gente trabalha no mês, você vai ter mais ou menos em torno de R$ 8.800 por mês trabalhando com o suporte técnico. E claro, se você tiver alguém para te ajudar, vai ser melhor ainda, porque esses ganhos vão ser bem maiores. Eu vou deixar na tela todo o cálculo direitinho para vocês, certinho, para vocês entenderem como funciona. E eu sei, vai ter muito hater aí, vai ter muita gente que vai dizer que não é verdade, que é mentira, que é clickbait. Não, na verdade não. Por exemplo, eu não utilizo carro para mim até o cliente, eu utilizo moto. Por quê? Moto é mais econômico. E muitas vezes quando eu tenho que ir para outra cidade, e normalmente as empresas que contratam, elas me pagam aí 0,80 centavos, mais ou menos o KM. Então eu vou de moto para outra cidade, né? E eu acabo ganhando com isso, porque a moto é muito mais econômica. Esses tempos fui para uma outra cidade aqui para o interior, dá mais ou menos umas 8 horas de viagem, deu uns 400 e poucos quilômetros, e eu fui com uma YBR 125, hoje eu tenho uma Lander, né? Mas eu fui na época com uma YBR 125, e aí eu gastei 50 pila para ir, 50 pila para voltar, né? Claro, foi um pouco cansativo ir, mas eu gastei só 50 pila. E de pedágio, eu devo ter gastado uns 20 pila de pedágio, né? Então, eu gastei bem pouquinho ali, o meu custo foi bem menor quanto a isso. E eu simplesmente ganhei mais ou menos uns R$ 800, tirando a parte do custo, alimentação, hospedagem, ganhei mais ou menos uns R$ 800 em 2 dias, digamos, porque eu demorei um dia para ir, um dia para voltar, deu R$ 800 nesses 2 dias. Então, deu mais ou menos dentro desses R$ 400 que eu falei para vocês. E agora tem alguns serviços aí para frente, né, já agendados, onde eu vou ganhar mais ou menos uns R$ 380 por aí. Por que eu digo isso? Porque eu vou ganhar a quilometragem que eles pagam e eu vou ganhar mais o valor que eles pagam também, que aí depende muito de empresa para empresa, das empresas que me contratam. Então, dá sim para ganhar mais ou menos essa faixa etária aí, né, dependendo de qual empresa você vai atender. Tem umas que não vale tanto a pena, que às vezes é uns 75 pila só que você vai ganhar, mas se você vai lá para limpar, por exemplo, um cabo de rede, ou você vai lá para trocar o cabo USB, que foi esse tempo eu fui numa empresa, eu fui trocar os cabos USB do PDV que ia para o monitor lá, né, dos PDV que ia para o monitor, fui lá trocar os cabos, demorei acho que 20 minutos, ganhei R$ 75. E esse tempo também eu fui contratado por um cliente, ele era perto de casa, inclusive aqui, e ele me pagou aí 50 pila, né, para mim ajudar ele a dar 2 cliques lá no Microsoft Office, né. Basicamente configurar o Outlook, né? Então a conta dele, só vi a conta dele lá qual que era, olhei lá como é que configurava o Outlook, vi que era automático, fui lá, dei 2 cliques e ganhei 50 pila. Então às vezes a gente acha que suporte técnico não vai dar dinheiro, mas tem muita gente precisando de suporte. Tem muita gente precisando de suporte e, cara, uma moto, ela vai te dar economia. Se tu vai de carro, talvez tu não ganhe tanto, né? Porque tu vai ter um gasto maior, seja com pneu, seja com manutenção, seja com gasolina. Então, nessa parte você vai gastar mais. Então, você tem que medir aí. Eu tenho uma moto, né? Uma Lander, ela não é das mais econômicas, mas ela faz em torno de 30 km por litro. Na estrada ela já chegou a fazer 34 e eu não sou o cara que senta a mão, então ela dá uma economizada e eu consigo ter uma boa rentabilidade. Então eu ganho valor aí, eu gasto, digamos, para ir para a praia que eu vou atender agora, daqui a Tramandaí, dá mais ou menos uns 120 km, dá mais ou menos umas 2 horas de viagem, né? Eu não pago pedágio, porque aqui o pedágio não é cobrado, né, de moto. É mais uma vantagem que eu tenho de moto, que tem alguns lugares que não cobra pedágio de moto, então não é cobrado. E aí eu gasto mais ou menos uns 30 pila de gasolina para ir e voltar, né? Então eu ganho aí os 400, né? Os R$ 400 mais ou menos no dia, se eu atender 2 clientes ali, né?
dá 400 pila e é o que vai acontecer. E ainda vou pra praia, dou uma banda lá na praia, se dá um tempo, né? E é pra fazer um inventário, uma coisa que não é uma coisa complicada de se fazer o inventário, né? Eu falo bastante sobre GLPI aqui no canal e lá eles não utilizam essas plataformas, utilizam o Excel mesmo. E eles vão lá e eu tiro foto do cereal, tudo mando para eles, não sei se é para registrar, enfim, não sei como é o procedimento deles, mas eles me contratam para fazer isso. E algumas coisas são fáceis, relativamente fáceis de se fazer. Alguma coisa tu dá um acesso remoto, por exemplo, no teu notebook para outro técnico, né, de suporte, ele vai ali, conecta, e aí tu simplesmente faz as ligações do cabo e fica aguardando ele fazer as configurações. Então, às vezes não é uma coisa tão complicada, e trabalhar para a empresa é muito melhor do que trabalhar para o usuário final. Eu atendo alguns usuários final, mas não é o meu foco o usuário final, eu atendo muito mais empresas, né? E eu também não uso o Google para fazer divulgação. Se eu utilizasse o Google, provavelmente eu não estaria nem parado aqui gravando vídeo para vocês hoje, né? Inclusive hoje de tarde já tem um outro cliente já agendado já, que eu vou lá simplesmente para fazer uma configuração no notebook e colocar no domínio. Então, dá para ganhar sim uma boa grana, dá para ganhar mais ou menos R$400 por dia, se tiver uma demanda bem boa. Claro que nem todo dia você vai ter esse valor, né, de R$400, talvez às vezes vai dar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas uma média, se você tiver aí 4 clientes, aí tu dá 100 pila cada um, vai dar aí os R$400 por dia, você vai ganhar 8 mil por mês. É muito mais do que você vai ganhar em qualquer outra empresa por aí. Então, eu acho legal trazer esses ganhos para vocês aqui, para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos esse mercado, e que é um mercado que tinha morrido e agora ele ressuscitou de novo. E ele está cada vez melhor, porque tem cada vez menos pessoas querendo trabalhar com suporte, tá? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, é isso aí, valeu!